Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. (11h46), muito bom dia, estamos no ar com equipes ao vivo por toda a cidade. Aqui nos nossos telões, Giovana Machado, Vanessa Navarro e Cato Lintanã. É o jornalismo da RPC de olho no que acontece em Londrina e na região. Com Cato Lintanã, um dos destaques é o trânsito da nossa cidade. Muito bom dia para você. Oi, Alberto, bom dia para você, um ótimo dia a todos. Tinha previsão de bloqueio no trânsito hoje aqui na Mábio Gonçalves Spaliano, pertinho do Shopping Catuaí, mas isso não aconteceu e não há uma nova data. Tá faltando sinalização, por isso a CMTU decidiu suspender o bloqueio no trânsito por aqui hoje. Novidades, claro, a gente traz daqui a pouquinho. Também pelas ruas, ao vivo, temos a Vanessa Navarro de olho nos problemas do asfalto pela nossa cidade. Vanessa, bom dia para você. Muito bom dia para você também, Alberto, para todos os nossos telespectadores. Não sou só eu que estou de olho, muitos londrinenses já notaram e sentiram nos veículos o impacto da buraqueira pela cidade. Não é mais um problema de uma rua ou de um bairro específico, é algo que está espalhado, a qualidade do asfalto piorou muito, principalmente após dias seguidos de chuva. A gente vai mostrar para vocês o que encontramos por aí e ao vivo já estamos numa das ruas críticas aqui da cidade, Avenida Castelo Branco, aqui na Zona Oeste. Daqui a pouco a gente traz detalhes e, claro, já pedindo aí opinião, né, Alberto, do pessoal sobre esse problema. É a sua participação, espaço aberto pelo nosso aplicativo, o Você na RPC, para mandar mensagens, mandar fotos de buracos na sua rua, na avenida, aí no bairro onde você mora, onde você trabalha. Participe desde já do Meio Dia Paraná. Ao longo de toda essa edição, eu vou compartilhando essas imagens com os nossos telespectadores. Também participando já nesse início de Meio Dia Paraná, Giovana Machado. Seja bem-vinda. Boa quarta-feira para você. Boa quarta-feira para você também, Alberto, para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Meio Dia Paraná. Daqui a pouco eu trago detalhes de um dispositivo de iluminação que foi instalado num helicóptero da Polícia Militar. É um farol que agora vai auxiliar também o trabalho das equipes em perseguições, busca também no período noturno. Daqui a pouco tem todos os detalhes aqui no Meio Dia Paraná. Valeu, Giovana. O Meio Dia Paraná vai mostrar também que passa de 100 milhões de reais o valor de materiais apreendidos, uma operação que investiga a importação de peças de aviões acidentados. Tragédia na zona leste de Londrina. Adolescente morre após ser atropelado em frente a uma escola. O flagrante do furto de uma cerca nos fundos do Jardim Botânico. E como estão as obras de revitalização do aterro do Igapó. Os usuários do aterro do Lago Igapó, se quiserem continuar frequentando esse espaço em obras, terão que ter paciência e cuidado. Isso por um bom tempo. A revitalização começou em meados de agosto e a empresa tem 180 dias para concluir o serviço. Nessa edição tem ainda um golpe envolvendo pagamentos com Pix. Um prejuízo milionário com perda e estragos de tornozeleiras eletrônicas. E imagens de macacos na zona sul de Londrina. São vários deles passeando e saltando perto do Iapar IDR nesta quarta-feira de tempo firme, temperatura já de 25 graus. Vamos juntos! É o Meio Dia Paraná no ar, logo após o intervalo. Tristeza no começo da manhã desta quarta-feira, na frente de uma escola no Lindóia, na zona leste de Londrina. Um atropelamento terminou na morte de um adolescente. Várias equipes de socorro estiveram por lá, policiais militares também, na tentativa de reanimar a vítima por quase uma hora, mas sem sucesso. Cato Lintanã está chegando aí para contar como foi essa ocorrência, detalhar e desde já o nosso respeito à família do adolescente e toda a comunidade escolar ali daquela região.
Oi, Alberto, mais uma vez um ótimo dia para você, para as pessoas que estão com a gente. Hoje, no local do acidente, foi até difícil trabalhar, viu? Porque o cenário era de muita tristeza. Pessoas estavam chorando, orando, pedindo a Deus para que esse adolescente sobrevivesse. Parentes, amigos. Mas, infelizmente, apesar de todo o esforço dos socorristas, do médico do SAMU, isso não foi possível. Hoje, a família perdeu o Jonathan Custódio, de apenas 14 anos de idade. O acidente aconteceu em frente ao Colégio Estadual Carlos de Almeida, no Lindóia, na rua Florestópolis. Uma testemunha que estava muito perto de onde o acidente aconteceu contou o seguinte, que o adolescente estava de bicicleta. Ele fez a curva, entrou na rua Florestópolis, só que quando entrou na rua Florestópolis, ele deu de frente com um carro que estava no sentido contrário dele. Para não bater nesse carro, o Jonathan teria desviado com a bicicleta. Só que ao desviar tinha outro carro na outra faixa. E ele se desequilibrou, acabou caindo no asfalto e o veículo o atropelou. A motorista não teve tempo de parar. Uma mulher que estava muito perto também, quando isso aconteceu, conversou com a gente e disse que foi ela que avisou a família sobre o que havia acontecido. Eu deixei os meus filhos na escola, pelo lado de lá, e vim. A hora que eu vim, eu já vi ele ele já estava debaixo do carro. Aí a irmã estava ali, levei a irmã para chamar o pai e a mãe. Ela entrou gritando, e o pai já veio correndo. Para vir para o local. Mas eles andam no meio da rua. Precisa ser feito algo aqui com urgência para isso não acontecer mais, para famílias não chorar mais. Tem que fazer algo, pôr um redutor, sei lá, quebrar mola, tem que fazer alguma coisa. Os socorristas contaram pra gente que ao chegarem ao local, o menino já estava sem vida. Mesmo assim, eles tentaram todas as manobras possíveis para que ele voltasse, mas não deu certo. Vamos ouvir. Nós ficamos aproximadamente 50 minutos em RCP, é a massagem cardíaca. Quando a pessoa está em parada cardíaca, nós fazemos a RCP, enquanto o doutor fazia todos os trabalhos que é cabível a ele. O principal ferimento e que foi decorrente disso tudo, ocasionou tudo isso, foi o trauma de tórax. Ele teve trauma no tórax dele. Toda vítima grave, nós fazemos todos os nossos esforços e como o próprio médico disse na hora que a gente estava deslocando aqui para a ML, que ele fez além daquilo que cabia para ele. Porque se tratando de uma criança de 14 anos, podemos dizer que seja uma criança, é importante que a gente também faça além. Porque nós sabemos que ele teria, talvez, se voltasse, uma facilidade maior de sobrevida. Mas, infelizmente, por toda a cinemática do acidente, nós percebemos que foi um acidente muito grave. Dá para sentir ali que, inclusive, quem trabalha com essas situações todos os dias fica muito abalado, como é o caso dos socorristas, né? O bombeiro que conversou com a gente, o médico do SAMU, eles estavam cabisbaixos ali, depois de tentarem por todo esse tempo e não conseguirem fazer com que esse adolescente voltasse, né? Vendo ali que realmente não tinha mais o que fazer. Nós conversamos também com a Polícia Militar informou que a motorista, melhor dizendo, né? Ela ficou no local logo depois do acidente, mas ela estava extremamente abalada. Ela também chorava muito, precisou de atendimento dentro da ambulância, foi amparada por pessoas que estavam por ali. Quem era conhecido dela também chegou ao local para prestar essa ajuda, para acalmá-la. Até por isso a polícia optou por não conversar com ela no momento ali. Esperou para que ela se acalmasse e disse que depois, então, tomaria todas as informações necessárias com essa motorista. Olha só o que disse a Polícia Militar em entrevista. Percebendo assim, até a situação da condutora do veículo, né? Tem um filho que estuda na minha escola que inclusive conhece o menino que foi atropelado. Então ela está bem preocupada. Ninguém sai de casa aí para um acidente, mas todos estamos sujeitos, né? O que foi até solicitado pela equipe policial é que o marido, né, que não estava no local, compareceu depois, desse total atenção a ela, acalmasse a autora do veículo. Foi solicitado atendimento que ele desse total atenção para que, posteriormente, conseguimos aí colher melhores informações. A gente, inclusive, sobre tudo isso, a gente chegou a falar com a CMTU, a nossa editora Kátia Peruzzi, até para questionar se algo vai ser feito ali para reforçar a segurança, tanto para motoristas como para ciclistas ou pedestres, levando em conta que há uma circulação muito grande de alunos por conta do colégio. A CMTU disse que as equipes vão avaliar para ver se é possível fazer algo no local e o que pode ser feito. Alberto, pessoal que acompanha o Meio Dia Paraná,
todo o nosso sentimento à família do Jonathan Custódio, toda a força e consolo que eles possam receber nesse momento tão difícil, porque como a polícia disse, os bombeiros reforçaram também, ninguém saiu de casa e essa motorista não saiu de casa para cometer uma situação como essa. Infelizmente, um acidente de trânsito aconteceu e uma vida se perdeu, um menino de apenas 14 anos de idade. Eu volto contigo. Valeu, Catherine. Obrigado. Tá, então, nosso sentimento, mais uma vez, nosso respeito à família do adolescente, também do motorista que ficou por ali e toda a comunidade escolar lá do Lindóia, muito abalada com o acidente de hoje pela manhã. O pessoal se mobilizando ali, rezando junto, mas infelizmente, a gravidade do acidente, esse adolescente acabou não sobrevivendo. Agora, já 11h58, Operação Rainha da Sucata, aquela operação que está investigando a importação de peças de aviões acidentados. O Meio Dia Paraná mostrou ontem o começo dos trabalhos e tivemos acesso ao balanço inicial dessa operação, com valores milionários. Giovana Machado. Isso mesmo, Alberto. Mais uma vez, uma boa tarde para você, boa quarta-feira a todos. Segundo a Receita Federal, a quantidade de peças e aeronaves que foram apreendidas na operação realizada ontem aqui em Londrina superou as expectativas do que estava sendo analisado e investigado pela inteligência durante a investigação dessa operação. Segundo o delegado da Receita Federal, o valor das peças apreendidas já ultrapassa o valor de 100 milhões de reais. Até por isso, e pela quantidade de peças também que foi apreendida ontem, o delegado disse que a perícia vai demorar um pouco, precisa ser feita com bastante atenção, justamente porque é necessário realizar uma perícia física, a avaliação dessas peças, se elas estão em boas condições de uso, como também uma perícia documental para verificar a procedência, de onde realmente essas peças foram retiradas, de quais aeronaves essas peças foram retiradas e estavam sendo colocadas em outras, ou então estavam sendo vendidas de uma maneira separada. Por enquanto, a empresa investigada por essa operação foi lacrada, teve suas atividades suspensas e os hangares também foram lacrados por ordem da ANAC. Essa operação, chamada de Rainha da Sucata, foi deflagrada ontem, nesta terça-feira, aqui em Londrina e tem como objetivo principal combater o comércio e importação, tanto de aeronaves como peças aeronáuticas de maneira irregular. Segundo a investigação, tanto da ANAC como da Receita e da Polícia Federal, esses comerciantes investigados compravam aeronaves a baixo custo, que tinham sofrido algum tipo de acidente, principalmente nos Estados Unidos, e traziam essas aeronaves por meio de containers até o Brasil e até Londrina. E aí, então, essas peças dessas aeronaves eram vendidas de maneira separada. Porém, o que está sendo investigado pela operação é que essas peças estavam sendo comercializadas sem nenhum tipo de aval, sem nenhum tipo de avaliação por parte dos órgãos competentes, o que é considerado irregular tanto pela ANAC como pela Receita como pela Polícia Federal. Ontem à tarde, a equipe da Patrícia Pivetta conversou com o responsável pela ANAC, que contou que já na operação de ontem mesmo, realizada em loco nessa empresa, já foram encontradas algumas irregularidades. A gente identificou algumas aeronaves nos hangares que foram importadas sem a devida certificado de exportação da Autoridade de Aviação Civil americana. No mesmo contêiner vêm as partes, que são as peças, mais a aeronave em si, todas desmontadas, e essas peças, como também estavam nas aeronaves no momento do acidente, elas não estão em condições de uso. Sim, a gente tem um sistema do setor de inteligência, além disso a gente recebe denúncias da própria população, dos usuários da aviação civil, e baseado nisso a gente monta nosso plano de atuação. Os órgãos competentes, tanto a ANAC como Receita e Polícia Federal, ressaltaram o perigo de uma comercialização de peças aeronáuticas feita de maneira irregular, sem o aval desses órgãos competentes, sem a certificação necessária para que essas peças possam ser recolocadas em outras aeronaves, justamente porque sem o aval desses órgãos, pode ser colocado muitas vidas em risco. E também, segundo a Receita Federal, caso seja comprovada todas as
essas irregularidades avaliadas nessa operação realizada ontem, esses comerciantes podem responder por contrabando, descaminho e também organização criminosa. O alvo dessa operação é uma das maiores revendedoras de peças aeronáuticas do país. Ela fica instalada em Londrina, dentro do aeroporto 14 Bis, no distrito da Varta, é a Barata Aviation. Nós entramos em contato tanto com essa empresa como também pelo aeroporto local onde a empresa fica instalada, mas por enquanto não recebemos nenhum retorno. Alberto, é claro que se nós recebermos, a gente coloca aqui também, expõe esse outro lado aqui no Meio Dia Paraná. Obrigado, Gia. Essa investigação está só no início, ainda há várias etapas pela frente e o Meio Dia Paraná vai acompanhando estes desdobramentos. Agora já 12:03. Atiradores entraram numa igreja, mataram um homem e deixaram 2 fiéis feridos. Esse crime ocorreu em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Imagens de câmeras de segurança mostram um rapaz que está de blusa branca, a vítima, caminhando pela calçada, quando ela passa em frente à igreja. Do outro lado estão 2 homens que atravessam correndo e começam a atirar contra ele. Ele corre para dentro da igreja para tentar escapar. Pessoas que passavam pela região e ouvem os tiros começam a correr, assustadas. O culto celebrado nessa hora já estava no final, por volta das 9h40 da noite, quando tudo aconteceu. Lá dentro, em torno de 60 fiéis participavam do culto. 2 deles ficaram feridos, um atingido de raspão no braço. Uma mulher foi baleada na perna e levada ao Hospital Cajuru. O rapaz que morreu foi identificado como Luciano de Freitas Paiva, de 28 anos. A vítima ela tinha 2 passagens em prisão em flagrante, uma por tráfico de drogas e outra por porte ilegal de arma de fogo. A informação, em primeiro momento, é que tudo isso culminou devido ao tráfico de drogas. Possivelmente um acerto. Possivelmente um acerto. Mas as diligências estão avançadas, mas nós temos... esperamos colocar agora nas próximas horas já a identificação e qualificação dos suspeitos. Hoje pela manhã, a polícia ouviu algumas testemunhas, inclusive o pastor que estava no culto. Ele conversou com a nossa equipe. Deram a média de uns 8 tiros ali por lado de fora, e daí nisso eles entraram para dentro da igreja. O rapaz que estava sendo alvejado, ele entrou correndo para dentro da igreja e entrou na salinha das crianças, onde tinha aproximadamente umas 20 crianças, e lá ele foi executado. Inclusive estava o filho da vítima? O filho da vítima, estava dentro da salinha lá. Pelo que a gente viu a informação, mas a criança estava lá. Foi um tumulto muito grande, né? Foi um tumulto muito grande, o desespero do pessoal, né? Pessoas gritando, outros chorando, né? Porque ninguém sabia o que poderia acontecer ali no momento, né? Fica um sentimento assim de medo, pânico, né? Lá no G1 já tem mais informações dessa ocorrência e também outros assuntos importantes aí de grande repercussão ao longo das últimas horas em todo o Paraná. Cercas foram furtadas numa área que fica nos fundos do Jardim Botânico de Londrina, naquele trecho perto do IDR, que é o antigo IAPAR. O ladrão esteve pelo menos 2 vezes no local e levou uma extensão bem grande de cercas. Vanessa Navarro, o que foi apurado até agora? Alberto, prejuízo grande, viu? Foram 150 metros de telas, um material feito especificamente para proteção do Jardim Botânico. Como você comentou, esse furto ocorreu numa área aos fundos do parque. É uma área de reserva legal, pertencia ao antigo IAPAR, né, hoje o IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural, e que foi cedido para o Jardim Botânico. Ali ficam várias chácaras ao redor, não é um local de acesso muito fácil, tem estrada de terra, tem porteira, mas isso não impediu o bandido. Aliás, ele parece mesmo ter se aproveitado de que aquela é uma área deserta para cometer esses furtos à luz do dia. Só que foi flagrado, uma parte da movimentação dele foi flagrada por uma câmera de segurança lá na região. A gente tem essas imagens, né, que mostram um veículo, uma picape, carregada então com as telas que foram retiradas ali dessa área ao redor do Jardim Botânico. As imagens que a gente tem são de ontem cedo, mas acredita-se que o ladrão ou os ladrões, né, não se sabe exatamente se ele agiu sozinho, se esse carro é só da pessoa que transportou, enfim, essa ação teria começado na última segunda-feira de manhã e aí a pessoa teria voltado ontem para terminar de retirar essas telas de proteção. Quem descobriu foi um funcionário do IDR, de manhãzinha, quando chegou para trabalhar,
A Polícia Ambiental foi acionada, não conseguiu pegar a pessoa, né? Apenas teve acesso às imagens, registrou o boletim de ocorrência e agora os vídeos, as imagens estão em poder da Polícia Civil para investigar, tentar identificar a pessoa, inclusive através desse veículo, então. A polícia, inclusive, pede, né, Alberto, que as pessoas que tenham mais informações, que entrem em contato. A polícia disse também acreditar que esse material não seria usado para revenda, porque não é um material muito fácil de ser revendido. Eles acham que pode ter sido tirado dali para uso particular em outro local, ou seja, alguém se apropriou de um bem público que está ali para a proteção de uma área ambiental, né, para impedir invasões e até para a proteção também de alguns animais que vivem ali na área que não é de acesso aos visitantes, e enfim, que agora está em algum lugar da cidade onde não deveria estar, né, Alberto? E a característica da picape e da carretinha podem ajudar aí na identificação, inclusive em denúncias aí de quem seja o responsável pelo furto dessa cerca nos fundos do Jardim Botânico. E Vanessa, ali fazendo essa reportagem, você também estava de olho, você, o repórter cinematográfico Alceu Nascimento, numa movimentação ali. Temos imagens de muitos macacos por lá, algo que é comum ali nos fundos da UEL, mas pelo jeito também nos arredores do Jardim Botânico. Foi o que a gente viu, uma grata surpresa, viu, Alberto? Porque lá, como eu comentei, é uma área deserta. A gente foi lá para fazer as imagens, né, das telas que foram retiradas. Começamos a ver uma movimentação nas árvores e aí vimos um primeiro macaquinho no galho, depois mais um. Quando a gente viu, já era um bando deles. E o Alceu Nascimento ficou ali com a câmera preparada para pegar o salto dos macaquinhos nas árvores. Foi uma imagem realmente muito bacana de ver aquele flagrante. Não só um, mas vários macaquinhos saltando de uma árvore para outra. Eu conversei com a soldado Aniele, da Força Verde, a Polícia Ambiental, que inclusive funciona lá dentro do Jardim Botânico. E ela disse que seriam macacos prego. Ela comentou que existem realmente, a polícia já sabe que existe uma família deles vivendo ali nos arredores do Jardim Botânico. Eles eram bastante comuns até algum tempo na Mata dos Godói, mas lá muita gente começou a caçar para revenda, embora isso seja ilegal, diminuíram por lá. Mas ali nos arredores do Jardim Botânico, dentro da área mesmo do parque, eles ainda estão presentes, possivelmente justamente por conta da presença da polícia ali, que acaba intimidando caçadores. Uma cena muito legal que a gente viu e a gente pede que quem topar com algo assim faça como a gente fez. Fica de longe, faz imagem, curte, mas não é para chegar perto e esses animais muito menos são para ter em casa, para revender, enfim, a gente tem que curtir a imagem e preservar, Alberto. Então, né? Também não ficar alimentando de forma indevida ali, enfim, apreciar, cuidar e compartilhar essas imagens aí, como fez a equipe da Vanessa, como está fazendo agora o nosso Meio Dia Paraná. E você, tem alguma imagem curiosa, alguma situação diferente? Compartilhe também, mande aqui para o Meio Dia Paraná, pelo nosso aplicativo Você na RPC. Ainda não baixou? Vai lá no nosso site, baixe, tenha ele sempre à mão para interagir, participar com toda a nossa equipe e receber também alertas de horários da nossa programação. Hoje, por exemplo, quarta-feira, tem futebol na tela da Globo. O Boa Noite Paraná vai ser um pouco mais cedo, ali pelas 6h40 da tarde. Se você tem um aplicativo, já vem o alerta. Você não perde também as notícias do Boa Noite Paraná. Fica o convite aí, fica a dica para você. Agora, 12h11. O helicóptero da Polícia Militar foi visto sobrevoando Londrina ontem à noite. É algo que não é tão comum e até por isso chamou a atenção dos nossos telespectadores. Meio Dia Paraná foi em busca de explicações. É uma operação? É um treinamento? O que está acontecendo? A Giovana Machado vai contar para você e explicar também se de agora em diante esses voos noturnos serão mais frequentes. E isso, Alberto, o pessoal já pode ir se acostumando, viu, com esses voos noturnos agora também do helicóptero da Polícia Militar. Esses voos realizados pelo helicóptero da PM sempre provocam curiosidade, né? O pessoal, moradores aí de casas ou prédios, ficam atentos, querendo saber justamente do que se trata, se é uma operação, uma perseguição, o que está acontecendo ali perto de onde eles moram. Neste caso, quem conseguiu observar esse helicóptero da Polícia Militar que atuou ontem à noite, a gente conta agora, matando essa curiosidade,
curiosidade que se trata de um teste. Segundo a Polícia Militar, esse novo dispositivo, né, de iluminação foi instalado no helicóptero da Polícia Militar, que está fazendo esses testes, aguardando os últimos ajustes, os últimos pareceres, para que então realmente esse helicóptero com esse farol fique à disposição da equipe da Polícia Militar, para que ele possa atuar tanto em perseguições como também resgate, buscas, não só no período diurno, que o helicóptero é bastante utilizado, tanto em Londrina como também atua na nossa região norte do estado, e agora não tem mais essa limitação, né, com esse dispositivo instalado, não tem a limitação do horário, já que o dispositivo de iluminação, esse farol, possibilita que também o helicóptero atue no período noturno. Essas aeronaves da Polícia Militar, segundo, né, as equipes da PM, são homologadas pela ANAC, têm avaliação, possibilidade de atuar tanto com voos diurnos como noturnos, desde que sejam cumpridos todos os requisitos da operação, mas a novidade realmente do helicóptero da PM fica por conta dessa instalação desse farol, que vai trazer a possibilidade de atuação do helicóptero da PM também no período noturno. Eu trago algumas novidades desse equipamento, principalmente para quem tem essa curiosidade, né? Atua também com tecnologia. Esse farol é um SX-16 Night Sun. Está aprovado pela Federação de Aviação aqui do Brasil, é instalado em bastante helicópteros que atuam nos Estados Unidos, e aqui no Paraná foi possível adquirir esse equipamento por meio de um recurso oriundo de um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. Com esse recurso, então, foi possível contribuir para uma equipagem, né, ainda maior do helicóptero da Polícia Militar. Esse equipamento tem uma lâmpada de alta intensidade, ela simula realmente uma luz diurna e tem um alcance de um alvo de 1.600 metros em linha reta, o que dá confiança, também mais segurança para as equipes também atuarem em solo. E aí o diâmetro desse farol pode variar de 70 até 1.000 metros, dependendo do comando aí do operador, do que for necessário também, conforme a operação que a Polícia Militar esteja fazendo, já que principalmente esse helicóptero atua ajudando, né, essas equipes em solo que estão fazendo uma perseguição, com informações de onde essas equipes devem ir, o trajeto que elas devem fazer, e aí eles podem alterar esse equipamento de iluminação. Tem justamente essa capacidade, né, de alcance, não só aqui no solo, como também de aumentar ou diminuir conforme a intensidade, o que as equipes de solo estiverem sendo necessário, né, estiver sendo necessário, para que eles tenham tanto mais segurança como também mais controle dessa operação que eles estão fazendo. Alberto, então é mais uma novidade aqui para Londrina, para nossa região. Pode ser que o pessoal aí encontre, veja, né, esse helicóptero da Polícia Militar noturno atuando com esse farol aqui na região, que é mais uma possibilidade, ajuda também na segurança, não só para esses profissionais, como para a população, para todos os moradores aqui de Londrina e da região. Valeu, olha aí, material aí interessante. O pessoal ontem à noite comentando nas redes sociais, nos grupos, o que esse helicóptero está fazendo, a explicação da Giovana Machado para você. E o alcance, hein? 1,6 km em linha reta, praticamente o helicóptero pode estar aqui na Avenida Tiradentes, e esse direcionamento de luz iluminar vários pontos no centro da cidade. Enfim, é um alcance bastante grande, é um trabalho bem legal aí, e o Meio Dia Paraná trazendo para você aqui já essa novidade. E claro, à medida que as operações forem ocorrendo, novos treinamentos, a gente vai compartilhando com você. Uma mulher perdeu mais de R$41 mil em um esquema de fraude pela internet. A vítima acredita que está fazendo um negócio, comprando produtos e recebendo comissão, mas, na verdade, trata-se de um crime. Trabalhe 5 minutos por dia e ganhe facilmente de R$500 a R$1.000. A oferta de emprego parece simples: ajudar comerciantes que atuam no mercado online a aumentar as vendas. Para isso, a pessoa faz a compra fictícia de um determinado produto e paga de verdade via Pix. A promessa dos golpistas é que a pessoa receberá o dinheiro de volta acrescido de uma comissão. Nas 2 primeiras etapas, chamadas VIP 1 e VIP 2, o dinheiro de fato retorna com a comissão. E os produtos comprados têm valores mais baixos, R$50, R$100. No caso desta vítima, moradora de Londrina, a comissão era de 5% na etapa 1 e 10% na etapa 2.
Estava tudo dando certo. Além de receber a comissão, esta vítima ainda acreditava estar ajudando pequenos comerciantes. Mas, como num jogo, ela passou de fase, chegou ao VIP 3. A comissão subiu para 15%, mas os valores dos depósitos ficaram bem maiores. O primeiro, nesta fase, foi de R$ 480. Aumentaram também as tarefas, ou seja, o número de pedidos que ela precisava aceitar e comprar. De forma muito rápida, os valores foram ficando mais altos e o retorno cessou. Quando ela entrou em contato com a plataforma para questionar a ausência dos depósitos, surgiram novas tarefas com a promessa de depósitos posteriores. Neste momento, ela passou a receber comprovantes bancários com quantias bem altas, R$ 137 mil, que teriam sido depositados nas contas de outros clientes. Mais uma estratégia dos golpistas para simular que outras pessoas estavam recebendo dinheiro investido no tal trabalho. Neste comprovante de pagamento, o golpista escreveu: hoje, o cliente completou a tarefa VIP 3 novamente e a retirada chegou no cartão do banco. Junto com os comprovantes veio o poder de persuasão da golpista que a atendia via WhatsApp. Eles fazem um desespero na sua cabeça, né? Porque se você não concluir, você não resgata o seu dinheiro. E o tempo todo eles ficam: conclua a tarefa que você resgata o seu dinheiro. E chega um momento que aquilo parece verdade, sabe? Em apenas 2 dias, ela perdeu R$ 41 mil. Estou começando zero, porque tudo que pegaram de mim foi as minhas economias de 10 anos, que eu juntei com suor. E a sensação é tipo assim, é duro recomeçar, né? Que aí uma pessoa em 2 dias, ela levou todo o meu dinheiro, em 2 dias. Cada depósito via Pix que ela fazia ia para uma pessoa com nome diferente. Para o delegado do Núcleo de Combate aos Cybercrimes, é uma estratégia para dificultar o rastreamento do dinheiro. Considerando que o Pix ele bate automático, a partir do momento que, às vezes, nesse caso o WhatsApp, a vítima transfere para aquela conta indicada, um membro da organização criminosa ele já vai estar ali no banco, assim que o dinheiro entrar, ele já vai fazer o saque. E aí, às vezes, fica muito difícil até o banco fazer um bloqueio. Por isso que a gente tenta orientar, assim que a vítima viu que realmente ela sofreu um golpe, ela tentar entrar em contato urgentemente com o banco, informando, né, que foi vítima de um golpe, vai ver a possibilidade de um bloqueio ali naqueles valores. Inclusive, os bancos estão disponibilizando o MED, que é um mecanismo especial de devolução. Justamente, né, quando se verifica que houve uma fraude, né, eles tentam bloquear aquele valor na conta beneficiária para tentar devolver para a vítima. Outra orientação da Polícia Civil: desconfie de propostas que pareçam muito interessantes. A gente nota, né, não existe bem um perfil certo, né? Isso é uma pessoa que ela quer, de fato, tirar um proveito financeiro de uma forma fácil, né? Porque a gente sabe, né, não existe almoço grátis, não existe, dinheiro não vem fácil assim, senão ninguém trabalhava, né? Ficava o dia inteiro em casa fazendo transferência financeira e ganhando o dobro. Esta vítima registrou o boletim de ocorrência, mas tem pouca esperança de ter o dinheiro de volta. Tinha tanto planos para esse dinheiro e acabou tudo, né? Acabou assim, muito rápido. Eles acabaram com a minha vida. Reportagem que é um alerta, uma prestação de serviço também para evitar que mais pessoas caiam no golpe. É o nosso jornalismo na RPC com essa importante prestação de serviço para você, acompanhando toda a nossa programação. Foi adiado um bloqueio que começaria hoje, ali na rodovia Mábio Palhano, pertinho do shopping em Catuaí. A Kathleen Tanan está por lá ao vivo e conta para você quais as razões do adiamento e também como está o tráfego nesse momento. Alberto, a razão do adiamento é a falta de sinalização. De acordo com o município, essa obra é privada e a empresa precisaria fazer a sinalização indicando os desvios por conta do bloqueio. Isso não foi feito, por isso o bloqueio foi
adiado e ainda não há uma nova data para que isso ocorra. Nós estamos justamente, como você bem falou, Alberto, aqui na Mábio, mostrar para o pessoal que está em casa como é que está o trânsito neste momento. Nada de muito pesado não, viu? Os motoristas estão vindo até que tranquilamente nesse horário. Nós estamos aqui há algum tempinho desde que o jornal começou e já vimos trânsito um pouquinho mais pesado. Agora, como tem semáforo também, dá uma controlada melhor no fluxo por aqui. A gente vê que no sentido do Catuaí para o centro está levemente mais tranquilo, no outro sentido tem um trânsito um pouquinho maior, mas também não é tão pesado não, ninguém está pegando, por exemplo, fila ou trânsito lento. Aqui onde nós estamos, inclusive, seria feito esse bloqueio. O que aconteceria no caso do bloqueio? O pessoal não conseguiria descer essa pista que o Ademir vai mostrar para a gente no sentido do Catuaí para o centro da cidade. Todo o fluxo seria desviado para o outro sentido, que seria dividido, né, entre sobe e desce no lado de lá. Esse local onde nós estamos ficaria completamente interditado. Mas por falta dessa sinalização, nada acontece. Trânsito normal por aqui, já existe um bloqueio parcial da pista, bem aqui onde nós estamos. Mas isso já foi feito anteriormente, não faz parte do bloqueio que aconteceria hoje por aqui. E só para lembrar, esse trabalho é de construção de galerias pluviais e o bloqueio seria necessário justamente para dar continuidade a essa obra. Portanto, a Prefeitura confirmando esse bloqueio adiado, porém ainda sem uma nova data para que isso ocorra. Enquanto isso, motoristas passam tranquilamente por aqui e é importante passar com cuidado neste trecho onde nós estamos, bem do ladinho do Catuaí, porque tem esse bloqueio parcial no lado direito de quem vai do Catuaí para o centro. Inclusive tem, olha, algumas falhas na pista, aqui no asfalto, justamente por conta dessa obra. Então quem passar com atenção, mas trânsito normal aqui na Mábio. Alberto. Ô Kathleen, só para situar quem está em casa também, essa aí é uma obra de galeria de águas particular, não tem qualquer relação com aquela outra obra grande da Sanepar, lá na Madre Leone e também na Ayrton Senna. Isso, não. Essa é particular, Alberto. Justamente por isso até que a Prefeitura está cobrando a empresa que está responsável por essa obra a sinalização adequada antes que o bloqueio seja feito. Inclusive, a previsão é que essa obra termine aí em aproximadamente 30 dias, se o tempo colaborar. Claro que, como, por exemplo, houve esse adiamento da interdição neste momento, pode ser que a obra demore ainda um pouco mais. Mas, claro, a gente vai avisando tudo aqui no Meio Dia Paraná, quando tiver também avisando aos motoristas para que ou desviem ou já venham para cá preparados para essas mudanças. Mas não é obra pública, é obra privada, não tem nada a ver com obras, por exemplo, da Sanepar. Alberto. Valeu, Kathleen. Obrigado aí pelas informações. Eu vou aproveitar que eu estou aqui no telão e trazer algumas participações dos telespectadores, pessoal mandando mensagens aí sobre vários assuntos. Um deles, os buracos no asfalto. Daqui a pouco tem imagens para você, a Vanessa Navarro vai mostrar como está a situação. E o Bruno Franco também já está participando. Boa tarde. Sou motoqueiro e ando por toda a cidade. Vejo diversos buracos e mais perigoso ainda no dia de chuva, onde empoça a água e vira armadilha. Tapa buraco já não resolve mais. Precisamos de providências. Está aí o Bruno Franco reclamando dos buracos. Participação também da Maria, falando dos macaquinhos ali nos fundos do Jardim Botânico. Por isso que temos que preservar. É muito linda essa imagem dos macaquinhos. Bem bacana mesmo o registro feito hoje pela manhã pela equipe da Vanessa Navarro e o Alceu Nascimento. Também João Cruz Honorato. Belo espetáculo, as imagens desses macacos saltando de galho em galho no Jardim Botânico. Obrigado pelas participações. Daqui a pouco tem mais recados, mais interações e inclusive sugestões de reportagem que vieram pelo nosso aplicativo e você vai ver ao longo dessa edição. Imagens ao vivo das Cataratas do Iguaçu, essa beleza da humanidade. Em Foz, 22 graus nesse momento. Olha só, a gente compartilhando contigo imagens ao vivo então da fronteira. Ao vivo também, imagens aqui de Londrina, essa quarta-feira de tempo firme, céu azul, as temperaturas bem agradáveis, acima dos 20 graus já nesse horário de almoço e deve subir mais um pouquinho ao longo da tarde. Aqui no mapa você confere comigo qual a previsão para as próximas horas. Olha só, norte do estado com sol nesse momento, mas ainda com áreas de instabilidade. As mínimas ficaram em 12 graus em Ortigueira, 14 em Congonhas e 15 em Arapongas. As máximas vão chegando aos 29 em Açaí e Arapongas
e aos 30 graus em Florestópolis. Londrina, especificamente, com máxima prevista de 29 graus ao longo da tarde e de 27 à noite. À tarde, sol entre nuvens. Já à noite, você observa ali comigo que há possibilidade já de virada no tempo, com risco até mesmo de temporais localizados. A explicação para isso é o avanço de mais uma frente fria que traz essa grande área de instabilidade para o norte, norte pioneiro, noroeste e sudoeste do Paraná. É a chuva chegando de volta ao nosso estado, chuva que vai continuar também na quinta-feira. Daqui a pouco eu trago para ti a previsão então para os próximos dias, já antecipando que a quinta-feira será chuvosa no embalo já dessa virada no tempo ao longo das próximas horas. 12h27, puxei agora há pouco ali mensagem de telespectador do Bruno falando de buracos pela cidade, do asfalto precisando de manutenção. E a nossa Vanessa Navarro, hoje pela manhã, foi conferir essa situação que está incomodando motoristas e motociclistas. Incomodando e também levando perigo. Vanessa, uma situação que está se repetindo em vários pontos da cidade. Olha, Alberto, muitas vezes a gente mostrou, né, ruas, bairros com buracos em Londrina, mas definitivamente a gente não pode mais dizer que esse é um problema pontual. Você percorre a cidade e encontra vias esburacadas, das quais você tem que desviar, né, com grande perigo aí para os motoristas, para o trânsito em geral, em todas as regiões da cidade. A gente nem poderia mostrar todos esses pontos aqui, mas separamos alguns dos mais críticos. Ao vivo, eu falo aqui da Avenida Castelo Branco, na Zona Oeste, essa que é uma via bastante movimentada, né? Acesso para a Universidade Estadual de Londrina, também usada para acesso à PR-445, a vários bairros, e por aqui tem muitos buracos na via. Eles já estavam aqui antes da chuvarada, mas claro, foi algo que piorou bastante depois dessa temporada e de muita água que a gente teve em Londrina e região. Além aqui da Castelo Branco, a gente separou também alguns locais. A gente visitou alguns locais da cidade hoje. Um dos mais críticos que a gente encontrou foi a Vila Casone. Lá no bairro, esse que é um dos mais antigos de Londrina, tem várias vias esburacadas. A pior delas é a Rua Tapajós. Sem exagero, é uma cratera atrás da outra. Lá, apesar de ser bairro, tem vias muito movimentadas, com caminhões, ônibus, carros, motos, né? Ela fica bem pertinho da 10 de dezembro, então tem um tráfego bastante intenso e que também piorou, né? Com essa buraqueira, acabou piorando com a chuva. A gente vê lá os motoristas, motociclistas, andando em zigue-zague na rua para conseguir desviar dos buracos. Saindo dali, na própria Avenida 10 de dezembro, que eu mencionei, a gente também encontrou algumas verdadeiras panelas, são vários buracos ao longo dessa, que é uma das vias mais importantes da cidade, corta Londrina de norte a sul. É perigoso, né, porque tem muito movimento de carros e caminhões por lá também. E aí a gente viu, saindo da 10 de dezembro, outro problema sério ali na rua Miguel Chaves Gouveia, essa que é uma rua que é usada como alternativa para ter acesso à Avenida Portugal, à Avenida Duque de Caxias, por lá também muito movimento e muitos buracos. E curiosidade que inclusive é onde fica a diretoria de trânsito da CMTU, bem nessa via também. Então o pessoal com certeza já notou a buraqueira. E por fim, a gente aqui já no caminho, né, da Zona Oeste, a gente também viu a rua João Sanches Castro, fica ali no Tóquio, também tem muito movimento, o pessoal que vai dos bairros para a Universidade Estadual de Londrina, para a PR-445, passa por ali, por ser um declive. As pessoas acabam passando, né, quem está descendo numa velocidade muito alta, se não tiver cuidado, cai direto no buraco. Essa é só uma amostra desse problema que realmente então se tornou bem crítico na cidade. A gente conversou com alguns moradores lá na Vila Casone que falaram sobre as consequências disso, como eles têm sofrido com a buraqueira. Veja aí. Piorou mais com a chuva, né? Com a chuva piorou mais. Já tá feio, tá crítico as coisas aqui, hein? Quanto tempo faz essa buraqueira aqui? Ixi, faz quase um ano já que tá essa buraqueira aqui, hein? Por aí. E é rua comercial, né? Passa ônibus, passa caminhão. E, nossa, tem hora que é um barulheiro assim que a gente pensa, bater um carro. Quando você corre, é um carro quebrado. Aqui esse carro que tá ali parado ali, um carro quase bateu porque foi desviado do buraco. E é assim. Desvia de um e cai no outro. Não tem jeito, não tem saída, né? Não tem. Aqui o negócio tá feio.
Bom, a nossa produção fez contato com o secretário de Obras, João Versosa, que nos deu um retorno agora há pouco. Ele falou que a Prefeitura está com a operação tapa-buracos em toda a cidade e que há uma demanda muito maior por conta das chuvas das últimas semanas. Ele comentou que eles têm trabalhado, as equipes estão trabalhando com afinco para recuperar o atraso, que devem ter pela frente uns 30 dias de serviço, mas lembrou também que tem previsão de mais chuva vindo possivelmente neste fim de semana, na semana que vem, o que daí pode atrapalhar um pouco também essa programação. Lembrou ainda que o tapa-buracos é feito nas vias que ainda não tem programação de recape. As que já estão aí na fila para serem recapeadas, aí eles aguardam para realmente fazer esse trabalho mais cuidadoso. Nas demais é aquele tapa-buracos que, como a gente sabe, nem sempre dura muito. Uma última informação também que a Prefeitura passou é que eles decidiram abrir um registro de preços para terceirizar o serviço de tapa-buracos, justamente porque o município não tem dado conta de toda a demanda e o aumento que veio com as chuvas. Então essa seria uma alternativa para tentar melhorar a qualidade do asfalto em toda a cidade, Alberto. Obrigado, Vanessa. A quantidade de buracos e o tamanho realmente está impressionando e levando muito risco à população. Não é só uma questão estética, de beleza da cidade, mas de segurança no próprio tráfego. Até por isso essa urgência aí nesses reparos, nessas melhorias. Meio-dia e 33, Meio-dia Paraná faz uma pausa de apenas 1 minuto e traz para você, após o intervalo, o andamento das obras de revitalização do aterro do Igapó. Os usuários do aterro do Lago Igapó, se quiserem continuar frequentando esse espaço em obras, terão que ter paciência e cuidado. Isso por um bom tempo. A revitalização começou em meados de agosto e a empresa tem 180 dias para concluir o serviço. Tem também os preparativos do que abre e fecha no feriado da Padroeira na semana que vem. Algumas cidades aqui da nossa região terão até feriadões. Os desafios do Tubarão para seguir na briga pelo G4. Sábado tem confronto com o Grêmio no Estádio do Café. Agora, Apucarana ao vivo no Meio-Dia Paraná. A cidade prorrogou a vacinação contra a polio e terá plantões em finais de semana. Equipes estarão aplicando doses em shoppings, mercados e feiras. Em Apucarana, 71% das crianças foram vacinadas até agora. A meta é chegar a 95%. Em Apucarana, sempre ligada no Meio-Dia Paraná, agora a temperatura é de 27 graus. Já estamos de volta, agora meio-dia e 35. Ao longo de todo o jornal, eu te convido a participar com mensagens, fotos e vídeos, até porque muitas dessas participações acabam se tornando reportagem. Foi o caso dessa aqui, Carolina Bacaroglu. Ela está contando que começaram a obra ali de revitalização do aterro do Igapó e no terceiro ou quarto dia já tinham tirado as tartarugas que separavam a pista de ciclismo, a qual usamos para caminhada também, pois não existe calçada regular em boa parte do trecho. Nos últimos dias, refizeram o asfalto e como não há mais nenhuma sinalização da pista de ciclismo, os veículos não respeitam e não estão conseguindo mais, os pedestres, os ciclistas, não estão mais conseguindo andar com segurança a pé ou mesmo com a bicicleta. Carolina mandou esse recado e ontem, no finalzinho da tarde, a equipe da Patrícia Pivetta foi até lá justamente para retratar para você qual é a situação, também o risco com essa situação e atualizar como estão as obras de revitalização do aterro do Igapó. Acompanhe comigo. A rua Professor Joaquim de Matos Barreto está bem diferente. Foi recapeada e o espaço para os veículos aumentou bastante. A mudança é recente, mas para quem não se lembra, a rua era assim. Os tachões amarelos separavam os veículos dos pedestres e ciclistas. Os blocos de concreto funcionavam como uma espécie de proteção ao pessoal que praticava atividade física ou simplesmente passava caminhando por ali. Nesta fase da obra, quase todos os tachões já foram retirados. Os motoristas dos veículos entendem que a via está toda liberada para eles. A turma da caminhada e corrida, que já estava acostumada com a rua delimitada, continua passando por ali e muito perto dos carros. Eu quase já fui atrapalhado aqui esse dia aqui. Por um segundo, assim, a hora que eu vi o carro da quando aqui assim perto, eu parei assim, ele conseguiu tirar de mim. Mas se ele pega nas minhas pernas, eu praticamente não estava andando mais hoje. Enquanto não está pronto, por onde você vai? Vou pelo cantinho aqui. É um pouquinho perigoso, né?
Meu namorado mesmo foi por lá, por causa da bicicleta. O pessoal não respeita muito, né? No início das obras de revitalização, a Prefeitura informou que os tachões serão substituídos por floreiras, como as do Lago Igapó 2. Mas até que isso ocorra, é preciso um olhar especial para o risco de acidentes ao redor do aterro. O que o pessoal já está usando é alguns trechos da nova calçada que está sendo construída ao lado do córrego, na parte interna do aterro. Também faz parte do projeto de melhorias a substituição das pontes de madeira por estruturas de concreto. O custo para a Prefeitura dar nova cara a essa área pública é de R$1.200.000. Os usuários do aterro do Lago Igapó, se quiserem continuar frequentando esse espaço em obras, terão que ter paciência e cuidado. Isso por um bom tempo. A revitalização começou em meados de agosto e a empresa tem 180 dias para concluir o serviço. Acredito que vai melhorar bastante, principalmente por conta do fluxo de carro, né, e por conta dos passageiros, dos pedestres não estarem passando próximos, né. Eu acredito que vai ficar muito bom e precisa realmente dessa obra aqui. Mas a gente falou, finalmente, né? Porque acho que precisava mesmo dessa ciclovia aqui mesmo para as pessoas caminharem, para andar de bicicleta, de patins, enfim. A gente gostou bastante de ver e esperamos ver concluída logo. Segundo a Prefeitura, no espaço que vai ser delimitado na rua Joaquim de Matos Barreto, será instalada a ciclovia. Já a pista de caminhadas será na parte interna do aterro. A gente mostrou aí na reportagem essa parte que já está em construção. Mas é claro, até que a obra não seja concluída, algumas orientações, mesmo cones, algumas medidas de segurança terão que ser adotadas por ali para preservar, inclusive, a circulação de pedestres, que tem sido cada vez maior no entorno do aterro e do Igapó como um todo. Tem cidades da nossa região que terão feriadões na semana que vem. Só na região. Aqui em Londrina, feriado mesmo só na próxima quarta-feira, e ainda com algumas indefinições. Cato Lintanã, lojas dos shoppings irão abrir na quarta-feira que vem? Olha, Alberto, as diretorias dos shoppings aqui de Londrina estão se organizando para abrir sim, mas o horário ainda não foi definido. A princípio, pode funcionar com horário de domingo, com lojas abrindo das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Isso, lembrando, na quarta-feira, dia 12 de outubro, dia das crianças e também dia da Padroeira do Brasil. Os sindicatos dos patrões e empregados estão negociando algumas reivindicações que os trabalhadores fizeram, só que a sinalização é que realmente sejam abertos os shoppings no feriado. Agora, o comércio de rua, esse não deve abrir as portas, não. Isso na quarta-feira, porque na segunda e na terça, todas as lojas estão autorizadas a funcionarem até às 9 horas da noite aqui em Londrina, justamente para aquecer as vendas, né? De olho nos presentes das crianças, principalmente. Já nas cidades da nossa região, como você bem falou, Alberto, a gente vai ter alguns feriadões mesmo, então dias emendados na semana que vem, principalmente por conta dos aniversários das cidades aqui perto. A gente fala, por exemplo, de Arapongas. Arapongas vai completar 75 anos, então na segunda-feira, dia 10 de outubro, que é o dia de aniversário da cidade, já será feriado. Na terça-feira, dia 11, é ponto facultativo nos órgãos públicos municipais e na quarta-feira, então, eles também entram no feriado da Padroeira do Brasil. Cambé também vai completar 75 anos. Terça-feira, dia 11 de outubro, é o aniversário da cidade. Inclusive, o desfile de comemoração foi antecipado para o domingo, dia 9 de outubro. E na quarta-feira, dia 12, também Padroeira do Brasil. Então, em Arapongas e Cambé, algumas das cidades aqui da nossa região, perto de Londrina, melhor dizendo, né? Essas entram, então, nesses feriadões, dias seguidos em que o pessoal ou vai poder descansar ou vai trabalhar num horário diferente. Sobre os shoppings aqui em Londrina, a gente vai seguir acompanhando o que for definido. A gente traz aqui no Meio-Dia Paraná. Alberto. Obrigado, Cato. E tá então, hein? Arapongas e Cambé com feriadões na semana que vem, meados do mês de outubro, o pessoal aí podendo aproveitar, desfrutar um pouquinho desse descanso, comemorar também os aniversários dessas importantes cidades aqui da nossa região. Agora o futebol. O Tubarão tem pela frente uma sequência de jogos decisivos no sonho de chegar à primeira divisão do Brasileirão. Tem que voltar a vencer e torcer ainda pela ajuda de outros times, o que nem sempre acontece. Noite de terça-feira, estádio do Operário em Ponta Grossa. Uma vitória contra o Vasco ajudaria o Londrina.
evitaria que o Tubarão ficasse ainda mais distante do time carioca na quantidade de pontos nessa briga por uma vaga na Série A. No jogo, por 2 vezes, o Operário esteve à frente no placar, mas o Vasco venceu de virada e se manteve no grupo de acesso, complicando ainda mais a vida do Operário na zona de rebaixamento. Nós somos frouxos, não existe, pelo não sei quantas vezes nós criamos, nós organizamos, nós batemos de frente contra um time que está no G4, somos superior e a gente não consegue sustentar resultado mais uma vez. Para o Tubarão, ao contrário da má fase do ano passado, o rebaixamento é um risco distante. Mas o sonho de chegar à Série A aos poucos está perdendo força. O Londrina precisa vencer, o que não ocorre há 4 jogos. E a maioria dos próximos confrontos será com times que também estão brigando pelo acesso e querem pontos, que são muito importantes para o Leque. Faz 4 jogos que a gente não vence, né? A gente que estava com um sonho de acesso fica difícil. Mas ainda tem chance, a gente vai em busca desse nosso sonho. Né? Tem confrontos diretos ainda pela frente, a gente pega Grêmio, pega Sport, pega Ituano, né? Tem jogos difíceis, a gente tem que levantar a cabeça, tem que trabalhar, já tem um jogo difícil agora contra o Grêmio. E se a gente busca algo grande dentro da competição, a gente precisa fazer coisas grandes dentro do campeonato e uma delas é vencer, né? Times grandes. E a gente pega o Grêmio agora e a gente precisa vencer dentro de casa. No próximo sábado, o Tubarão recebe o Grêmio de Porto Alegre no Estádio do Café. Na sexta, dia 14, o CSA, em Alagoas. Depois, 2 jogos em casa, contra o Sport, dia 21 de outubro, e contra o Ituano, dia 28. A despedida da competição vai ser no dia 6 de novembro, um domingo, contra o Sampaio Corrêa, no Ceará. Com a perda de fôlego nas últimas rodadas, o Tubarão caiu na classificação para o 8º lugar. Está a 6 pontos do Vasco, time que abre o G4, grupo dos que vão para a 1ª divisão no ano que vem. Voltar a vencer é decisivo, porque a temporada 2023 na Série B não vai ser tão atrativa. Agora, em 2022, Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio deram força à competição. Para o ano que vem, dificilmente teremos a presença de grandes clubes do cenário nacional. Hoje, os 4 últimos colocados da 1ª divisão são Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude, clubes de menor expressão, que com a confirmação do rebaixamento não vão dar tanto destaque à próxima edição da Série B. Neste momento de reação, o primeiro passo é vencer o Grêmio no sábado. Os ingressos já estão à venda para que a torcida possa empurrar o Tubarão. Tá aí, essa partida, inclusive, havia uma discussão para que ela fosse realizada lá em Cascavel, onde há uma forte torcida por parte do Grêmio e também do Internacional de Porto Alegre. Mas o jogo está confirmado aqui para Londrina, sábado à tarde. Ingressos à venda, vale a pena marcar presença no Estádio do Café e empurrar o nosso Tubarão. Tem mais futebol, logo após o meio-dia Paraná, no Globo Esporte. Olá, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho no Globo Esporte, destaque para os treinadores com a língua afiada. Depois da derrota do Operário ontem, no finzinho do jogo contra o Vasco, o técnico Matheus Costa chamou o time de frouxo, que não tem personalidade, para jogar com a camisa do Fantasma, seriamente ameaçado para cair para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. A gente traz também uma reportagem especial com o Filipão, 73 anos de idade, aquele treinador paizão, experiente, mas ele sabe, né, quando tem que receber o time de braços abertos e quando tem que dar um puxão de orelha. A gente vai falar sobre isso no Globo Esporte e ainda vamos mostrar o empate do Corinthians contra o Juventude e o Timão, empatando com a lanterna do campeonato, corre o risco de sair do G4. É depois do meio-dia Paraná. Eu quero te lembrar agora do projeto Recicla da nossa RPC. Quem entrar no nosso aplicativo vai encontrar o banner do Recicla. Ali você localiza os pontos de entrega voluntária mais próximos da sua casa, daqueles materiais que não podem ser descartados no lixo comum. Você seleciona o material que deseja entregar, pneus, lâmpadas, eletroeletrônicos e pilhas, verifica os pontos de entrega e acessa os endereços completos, os horários de funcionamento e tem até o georreferenciamento com o link, o mapinha, para você chegar até o ponto escolhido. Se na sua cidade ainda não tem algum ponto de recolhimento, é porque a entidade gestora ainda não disponibilizou. E assim que isso acontecer, a nossa RPC vai atualizando aqui no Recicla. Está lá no aplicativo Você na RPC, é mais um serviço, mais uma ferramenta para você que está baixando e interagindo com a nossa RPC. Depois do intervalo, você vai ver aqui no Meio-Dia Paraná
governo do estado vai pagar mais de 3 milhões de reais por tornozeleiras danificadas ou que foram perdidas pelas pessoas que estavam usando. Tem também a decisão do Ministério Público de responsabilizar criminalmente pais de crianças que não foram vacinadas contra a paralisia infantil. A imagem ao vivo é do nosso Lago Igapó. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para os próximos dias, com chuva a caminho, com chuva chegando por aí. Agora, 27 graus. Mais de 9 mil tornozeleiras eletrônicas foram danificadas no Paraná desde 2019. Isso representa um prejuízo milionário e a conta será paga por todos os contribuintes através do governo do estado. Assunto apurado pelo repórter Rafael Machado, do G1 em Londrina. Ele que passou a integrar a nossa equipe e participa ao vivo agora do Meio Dia Paraná. Rafael, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Alberto. Boa tarde para todo mundo. Pois é, agora fazendo parte dessa equipe tão competente aqui da RPC e, claro, nós do G1 também trazemos uma informação quentinha. Essa indenização, que terá que ser paga pelo governo do estado, ela contempla, Alberto, 9.142 tornozeleiras que foram ou danificadas ou perdidas entre os anos de 2019 e também 2021. Nós apuramos no G1 que esse pedido feito pela empresa de Curitiba, que mantém contrato com o governo do estado, foi feito no final do ano passado. Mais de 3 milhões e 200 mil reais terão que ser pagos pelo governo do Paraná. Só para se ter uma ideia, a gente tem uma arte aí, Alberto, dando mais alguns números para o nosso telespectador. Destas 9.142 tornozeleiras, mais de 8.900 foram perdidas por pessoas que usufruem aí do regime semiaberto harmonizado, segundo o Departamento de Polícia Penal do Paraná. O restante foram equipamentos que acabaram sendo danificados. Segundo o DEPEN, esta indenização deve ser paga ainda nesta semana. E segundo o contrato, Alberto, o estado tem que pagar R$ 354 por cada tornozeleira eletrônica que foi ou danificada ou acabou sendo perdida. Inclusive, esse contrato teve um reajuste em janeiro do ano passado. Ainda de acordo com o Departamento de Polícia Penal do Paraná, o estado tem hoje mais de 12 mil pessoas que são monitoradas por tornozeleiras eletrônicas e que cumprem aí pena no regime semiaberto, ainda de acordo com o DEPEN. Nós também, Alberto, questionamos o Departamento de Polícia Penal como que eles tentam talvez evitar que estas tornozeleiras sejam quebradas ou danificadas. E também, em nota, o DEPEN acabou nos informando que possui uma central de monitoramento eletrônico e que, geralmente, essas tornozeleiras acabam sendo danificadas ou não devolvidas pelo mau uso das pessoas que cumprem pena no regime semiaberto. Então, recapitulando mais uma vez ao nosso telespectador, esta indenização de mais de 3 milhões de reais vai sair dos cofres públicos, mas também dos nossos bolsos, né, Alberto? Lá no G1 Paraná a gente tem uma matéria completinha com todos esses dados e também com todas essas informações, Alberto. Valeu, obrigado aí ao Rafael Machado, ele que é da equipe do G1 e também da nossa RPC e que vez que outra vai estar compartilhando essas reportagens aqui no nosso Meio Dia Paraná. Um prazer tê-lo conosco, obrigado aí ao Rafael Machado ao vivo no nosso Meio Dia Paraná. Lá no G1, portanto, tem essa reportagem, tem esses números detalhados, informações que você vê primeiro aqui na RPC e também no nosso site, além de outros assuntos importantes dessa quarta-feira. Falando em assunto importante, olha só, pais de crianças que não forem vacinadas contra a paralisia infantil poderão ser responsabilizados pelo Ministério Público. Essa medida já começa a ser adotada em algumas cidades do Paraná. Vanessa Navarro, como que vai funcionar esse procedimento por parte dos promotores? Perdi a conexão. Alberto. E te ouvi, perdi a conexão com você, mas de fato, algumas cidades, em algumas cidades,
O Ministério Público já está tomando providências. Na verdade, o Ministério Público Estadual recomendou justamente que em cada cidade os promotores avaliem os números locais, como está a questão da cobertura da vacina contra a poliomielite e definam ações. No oeste do estado, em Cascavel, Santa Teresa do Oeste e Lindoeste, o Ministério Público pediu às secretarias de saúde desses municípios os nomes das crianças que não foram vacinadas contra a polio. E agora os pais podem ser responsabilizados criminalmente. A campanha nacional de vacinação contra a polio terminou oficialmente agora no dia 30 de setembro, mas várias cidades, por conta própria, acabaram prorrogando, aquelas que ainda tinham estoque de vacinas, prorrogando, dando mais algumas chances aos pais. Lembrando que em todo o Brasil a média de vacinação ficou em 59%, bem aquém do que era esperado, né? A gente precisava de 95% de vacinação para realmente ter a certeza de que essa doença que já matou, deixou sequelas em milhares, em anos, décadas passadas, não retorne ao país. A gente tem uma entrevista com o promotor de justiça responsável por Cascavel e região, que falou um pouco sobre essas medidas que estão sendo tomadas por lá. Confira. Bom, ele responderá criminalmente pela prática do 268 e se ainda assim, uma das condições, evidentemente, ele vai ser punido, claro, ele vai ter uma punição, mas independente disso, o objetivo é que ele ainda assim imunize o seu filho, porque mesmo passada a campanha, a imunização segue disponível o tempo todo. Se ele não o fizer, aí nós teríamos como levar isso ao conhecimento das promotorias que atuam em crimes contra a criança, porque nesse caso estaremos atuando apenas em crime contra a saúde pública, e ali terá também incorrido ou não a critério dos demais promotores em crime contra a criança, vai responder por um outro crime, claro, já bem mais grave. E se ainda assim resistir, pode-se adotar outras medidas, inclusive indenizatórias. Há várias consequências. Certamente isso não será esquecido. E olha que Cascavel, até o fim de semana, tinha vacinado 68% das crianças, um índice bem semelhante ao do estado. Aqui em Londrina, a gente conseguiu atingir, até o fim de semana também, né, os números que a gente tinha, apenas metade da população, tanto que no sábado teve mutirão, teve novas ações em alguns locais da cidade para tentar chamar os pais, mas a gente ficou realmente com essa cobertura bem aquém da meta. Então a gente também conversou com a promotora de justiça, né, responsável pela saúde pública aqui em Londrina, a doutora Suzana de Lacerda, para saber o que será feito aqui. Ela disse que ainda está analisando a questão, que por enquanto não foram propostas medidas como essas que a gente viu aí do oeste do estado, né, com a responsabilização criminal dos pais, mas tudo isso ainda está em análise, com certeza, aqui em Londrina e em várias outras cidades, Alberto, já que infelizmente é geral essa ainda baixa procura pela vacina tão importante contra a poliomielite. Uma vacina que ajudou na erradicação da paralisia infantil no Brasil, em vários países, e não dá para se abrir mão. Em Londrina, a campanha nacional de imunização já terminou, mas as crianças que estão naquela idade que têm direito a doses iniciais ou doses de reforço, é só ir até uma unidade de saúde, os pais levarem essas crianças que elas serão atendidas. Já em outras cidades, como Apucarana e Curitiba, a campanha foi prorrogada. E aí você tem que ver caso a caso onde ir, o horário que ir, enfim, a aderir a essa campanha de vacinação. Apucarana, inclusive, nesse fim de semana, terá vacinação contra a paralisia infantil em shoppings, mercados e feiras. Enfim, é uma oportunidade, não dá para abrir mão desse direito aí, né, de resguardar a saúde da criançada, das nossas futuras gerações. Uma operação da Polícia Civil prendeu hoje 6 pessoas no Paraná. Essas pessoas são suspeitas de terem aplicado golpes em pessoas que estavam vendendo veículos. 6 pessoas foram presas em São José dos Pinhais e uma em Campo Magro, também na região metropolitana de Curitiba. A quadrilha, segundo a polícia, chegava até os clientes por meio de anúncios na internet. Abordavam as vítimas na rede social, traziam até a loja, vendiam o carro da vítima e não repassavam os valores. As vítimas iam até a loja e quando iam cobrar os valores, eles eram enrolados pela loja. A loja faziam novos acordos, entregavam cheques sem fundo, faziam falsas promessas de pagamento. Essa vítima teve um prejuízo de cerca de R$35 mil. Por mensagens de WhatsApp, a atendente dizia ter comprador certo
para o carro que a vítima queria vender. Mas assim, me manda umas fotos dele, umas mais aí que dê pra eu mandar pro cliente pra ele dar uma olhada, pra ver se ele fala o que quer. Daí eu marco pra você trazer, o cliente dar uma olhada, aí ele gostando eu já faço assim o sinal, faço o contratinho, você só segura o recibo lá. Eles falaram que não era consignado, seria porque uma venda certa já, que era pra levar, que eles pagariam o carro, né, estavam fazendo financiamento, mas pagariam o carro e era só entregar o carro e receber. Aí eu fui até o local, cheguei no local, eles falaram que seria uma venda financiada, né? Eu falei que não deixaria o carro, eles me mandaram um sinal de reais negócio e me fizeram assinar um contrato de compra e venda. Não foi um contrato de consignação, entendeu? Aí por esse motivo eu acabei deixando. A loja que ficava aqui na região da Vila São Pedro, em São José dos Pinhais, fechou as portas, dia 15 de agosto. No dia seguinte, um cliente procurou a polícia aqui de São José e formalizou um boletim de ocorrência. De lá para cá, 65 pessoas formalizaram denúncias contra os empresários e o prejuízo total das vítimas ultrapassa R$1,5 milhão de reais. Além dos mandados de prisão cumpridos hoje, também foram cumpridos outros 6 de busca e apreensão. A polícia segue com as investigações. Alguns veículos chegaram a ser transferidos a terceiros com documentos falsos. Nós iniciamos essa investigação por estelionato e por uso de documentos falsos. Estão indiciados também no inquérito policial todos os despachantes que fizeram essas transferências com documentos falsos, foram indiciados por uso de documento falso. Estamos em contato com o Detran para verificar se é caso de descredenciamento desses despachantes ou não. Foi um prejuízo tão grande para todo mundo que eu não sei se eles vão conseguir arcar com todo mundo. Então eu nem tenho esperança, na verdade. Imagens ao vivo, belas imagens do centro de Londrina, bem no meio ali, o nosso Museu Histórico, antiga rodoferroviária de Londrina, né? Estação Ferroviária de Londrina, na verdade. Em Londrina a temperatura agora é de 23 graus. Essa bela quarta-feira, um lindo dia de primavera, você conferindo aqui imagens ao vivo no nosso Meio-Dia Paraná. Já antecipei que hoje à tarde teremos uma virada inicial no tempo, até porque áreas de instabilidade estão avançando para o norte do Paraná. À tarde talvez ainda não chova, mas ao longo da noite, pancadas isoladas já começam a ser registradas em Londrina e na região. Amanhã, aí na quinta-feira, previsão de bastante chuva para o norte do Paraná. Em Apucarana, a mínima será de 15 e as máximas chegando aos 25 em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Olha só, chuva praticamente o dia inteiro é o que aponta a previsão para amanhã. Londrina também terá uma quinta-feira bastante chuvosa, com mínima de 17, máxima de 25 graus. Já na sexta, o sol volta a aparecer entre nuvens e a máxima não passa dos 25. No sábado, apesar do sol, um começo de manhã bastante frio, mínima de apenas 11 graus e a máxima no sabadão de 26. Está aí a previsão para os próximos dias aqui em Londrina e boa parte do norte do Paraná. Participações também. André Araújo contando que mora no distrito de Paiquerê e que lá o asfalto está horrível, que precisam urgentemente de uma revitalização do asfalto, de manutenção lá também. Ricardo, aqui de Londrina, o governo deve cobrar as tornozeleiras danificadas dos usuários que as danificaram. Está aí ele comentando essa reportagem que o G1 está trazendo um prejuízo de mais de 3 milhões de reais para os cofres públicos. A Maria, esse valor das tornozeleiras deve ser cobrado de cada um que perdeu ou quebrou e não da população. Afinal, quem está em regime aberto pode trabalhar. Por fim, a Marta Gouveia, de Arapongas. Eu e minha mãe, Luzia Gouveia, ficamos ligados todos os dias aqui para ver vocês. Muito bom ficar por dentro das notícias. Parabéns. Está aí. Obrigado a Marta Gouveia de Arapongas. Obrigado a você de Londrina, de toda a região, acompanhando e sempre ligado no Meio-Dia Paraná. Mais notícias no Boa Noite Paraná, hoje às 6h40. E informações em tempo real sempre no Globoplay e no nosso site no G1. Eu me despeço com essas imagens do repórter cinematográfico Alceu Nascimento, dos macaquinhos registrados hoje pela manhã lá nos fundos do Jardim Botânico. Muito obrigado pela companhia, forte abraço e até amanhã às 11h45. Tchau, tchau. Meio-Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão quadra construtora, próximo a Arel.